12 de maio, Dia Mundial da Fibromialgia. Hoje nós vamos entender um pouco mais sobre essa doença. Quem já me segue aqui há algum tempo sabe que eu já possuo o diagnóstico de fibromialgia há pouco mais de 2 anos. E eu venho falar aqui um pouco para vocês como acadêmica e como também paciente, né? Então, primeiramente, o que é a fibromialgia, né? É uma síndrome dolorosa que é crônica, isso quer dizer que não tem cura. Ela apresenta como sintomas principalmente a dor generalizada, a fadiga, uma fadiga intensa, né, sendo um pouco até incapacitante, alterações do sono, enxaqueca, alterações gastrointestinais. Muitos pacientes com fibromialgia têm a síndrome do intestino irritável, tem também períodos de diarreia, períodos de constipação, a parestesia nas extremidades, que seria um formigamento, né, uma dormência aí nas mãos, nos pés, às vezes na boca também, depressão, ansiedade, rigidez das articulações, dores de cabeça, sensação de inchaço também, principalmente nas mãos. Esses que eu falei são sintomas mais comuns, né? Mas também podem aparecer náuseas, espasmos, manchas na pele, dores na ATM, que é a articulação temporomandibular, que é aqui, e outras infinidades de sintomas que, se eu fosse listar aqui, seria um bom tempo só listando sintomas, porque cada paciente com fibromialgia apresenta a doença de uma forma diferente. Uns apresentam mais dor de cabeça, né, a cefaleia, outros já apresentam mais dores no corpo, dores miofaciais mesmo, e isso é muito particular, né, de cada paciente. O diagnóstico da doença é um pouco complicado de se chegar, já que não há nenhum exame específico, né, que detecte a fibromialgia. Na verdade, é feito o diagnóstico por meio de exclusão. São feitos exames, investigações para excluir as outras doenças que têm sintomas parecidos, né, que possuem uma sintomatologia bem parecida com a da fibromialgia, e aí por meio da exclusão dessas outras doenças é que se chega ao diagnóstico da fibromialgia. No meu caso e no caso de várias pessoas que eu já vi relatos, foi aí uma caminhada de alguns anos para se chegar ao diagnóstico da doença. Geralmente se chega ao diagnóstico da doença um pouco mais tarde, né? Eu tenho no momento 24 anos, mas meu diagnóstico foi dado aos 22. E geralmente as pessoas que são diagnosticadas com a doença, que começam a apresentar os sintomas da doença, são pessoas com a idade um pouco mais avançada, ali pela faixa dos 40 anos. E a doença afeta mais mulheres do que homens, mas existem sim vários homens que apresentam a doença. Na minha caminhada de investigação da fibromialgia, eu passei por vários ortopedistas, porque eu e minha família acreditávamos que as dores que eu sentia era algo relacionado mais à estrutura óssea. E aí eu passei, né, desde os 14 anos de idade, que eu ia em ortopedistas para tentar desvendar, né, o que eu tinha. No início, eu tive diagnóstico apenas de escoliose e lombalgia, que é uma inflamação na lombar. E isso, com o tempo, eu fui fazendo uso de medicações para diminuir essas dores. Cessou um pouco, mas depois voltou e ficou naquela que eu sempre estava sentindo dores. E até então, os médicos falavam que as dores que eu sentia eram relacionadas à escoliose. Porém, com o passar dos anos, ali entre 2018 e 2019, eu comecei a apresentar outros sintomas, que são característicos da fibromialgia. Principalmente a fadiga generalizada, é algo assim muito presente. As alterações gastrointestinais são um dos sintomas assim mais acentuados em mim, principalmente em relação ao glúten e outros FODMAPs. E tudo isso, né, foi levando a uma suspeita de que eu pudesse ter fibromialgia, já que na minha família também tem mais 3 pessoas que têm diagnóstico de fibromialgia. E minha mãe era uma delas. Fazia pouco tempo que minha mãe havia recebido o diagnóstico dela e ela começou a suspeitar de que esses meus sintomas também poderiam estar relacionados à mesma doença. E aí foi quando eu fui procurar um médico especialista, né, que é o reumatologista. Fiz vários exames para descartar outras patologias que tinham sintomatologia parecida e aí foi que se chegou ao diagnóstico. É uma doença que ainda não se sabe ao certo qual sua causa, mas esse fator genético é muito importante. Já é visto, né, que pessoas que têm parentes de primeiro grau com fibromialgia têm mais chance de apresentar a doença. Ela pode surgir por algum gatilho, pode ser um gatilho doloroso, né, um gatilho de trauma, acidente, ou um gatilho traumático mentalmente, né, emocionalmente, também pode fazer com que a doença surja. Além do que, infecções virais também são um gatilho muito potente no início da fibromialgia.
Então, é por isso que nós vemos nos últimos anos muitas pessoas começando a apresentar o diagnóstico da doença, começando a apresentar os sintomas. Isso se dá também à relação com o Covid-19. Isso tem sido bem estudado, né, nos últimos anos, essa relação entre os dois, e foi visto que realmente essa infecção viral do Covid-19 pode ser um gatilho potente para aquelas pessoas que já têm a predisposição a apresentar fibromialgia começarem a apresentar os sintomas. Então tá, temos o diagnóstico. E agora, como trata, né, essa doença? Já que ela é crônica e nós não vamos tratar com o intuito de curá-la, e sim de atenuar os sintomas. O tratamento da fibromialgia, em relação a medicamentos, ele é feito com antidepressivo, ansiolítico, que são os dois medicamentos base, né, do tratamento. Também podem ser utilizados os relaxantes musculares naqueles momentos de mais dores, né, os momentos de crise de dor. Também podem entrar em relação a medicamentos, os analgésicos e os corticosteroides. E esses últimos, né, que são os corticoides, têm efeitos colaterais um pouco mais chatos, um pouco mais complicados de se contornar e que perduram por um tempo, né, até o medicamento realmente conseguir sair do organismo. Em relação aos medicamentos que são ansiolíticos e antidepressivos, eles são empregados, né, no tratamento da doença, porque a fibromialgia, ela está muito relacionada com a desregulação do sistema nervoso central, a percepção dolorosa. Então, alguns estímulos que naturalmente não devem ser dolorosos, não tendem a ser dolorosos, para uma pessoa com a doença, podem vir a ser. Então, muitos estímulos diários fazem com que a gente sinta dor, e é por isso que a gente sempre está nesse estado de dor constante, de dor crônica mesmo. Então, apertar a pele, ou uma roupa apertada, muitas vezes até o cabelo amarrado de uma forma assim um pouquinho mais forte, já é um estímulo doloroso também. Mudança de temperatura, principalmente, né? E aí a terapêutica da fibromialgia é um combo, né? Ela é multi, realmente. Então, a alimentação, exercício físico, os medicamentos, eles têm que estar, assim, atuando lado a lado. E aí, como eu falei, o exercício físico é o pilar do tratamento, né? A gente tem que estar fazendo exercício físico. Isso é o mais importante de tudo, na minha visão. Eu vejo que um dia sem exercício físico é o suficiente para me fazer me sentir mais dolorida. E também tem a questão da alimentação, né, que anda lado a lado com os outros pilares do tratamento. Pacientes com fibromialgia apresentam muitas alterações gastrointestinais. E isso faz com que a alimentação seja muito importante nesse processo, né? O que a gente ingere vai também refletir nos nossos sintomas. E daí a importância do nutricionista, né, entrando na terapêutica da fibromialgia. Porque como nós apresentamos muitos desses sintomas gastrointestinais, é muito importante que a gente consiga avaliar, entender quais alimentos que estão sendo, assim, gatilhos para desconfortos gastrointestinais, para aumento das dores físicas. Então, isso tudo é avaliado pelo nutricionista quando vai se tratar da fibromialgia. Além do que, a introdução de alguns nutrientes específicos vão ajudar também numa melhora dos sintomas, sejam eles na forma de alimentos ou na forma de suplementação também. Alguns suplementos são bem importantes nesse processo. Eu já trouxe aqui em um post falando mais um pouco sobre isso, né, um pouco mais a fundo sobre a alimentação e a fibromialgia. Esse dia 12 de maio, além de ter dado um pouco desse panorama geral sobre a doença, falado um pouquinho sobre como foi a experiência comigo e como é conviver com a doença, eu gostaria realmente de trazer informação e conscientizar as pessoas que muitas vezes a gente tem esses sintomas e a gente não sabe como agir, não sabe que médico procurar. Se você ou alguém conhecido, alguém da sua família apresenta esses sintomas, esteja atento, procure um reumatologista para que seja feita uma investigação. Tanto pode ser fibromialgia, como pode ser alguma outra doença reumatológica, alguma outra doença que tenha sintomas parecidos. E ao longo dos últimos anos, desde o meu diagnóstico, que eu tenho estudado bastante sobre a fibromialgia. Apesar de ser uma doença que ainda não se tem muito na comunidade científica, a gente já consegue encontrar estudos muito bons que trazem alguns conhecimentos que a gente pode aplicar na nossa vida. E principalmente em relação à alimentação, né, que é o que eu estudo. E eu também pretendo atender pessoas com fibromialgia quando formada, né, que já está bem próximo desse momento chegar. E como eu vejo, né, eu percebo no meu dia a dia, na minha alimentação, como a alimentação tem um impacto significativo nos sintomas da fibromialgia, sabe? E isso é muito importante. Muitas das pessoas que têm fibromialgia não imaginam que a alimentação pode ser um aliado tão importante no tratamento.